Fala moçada, aqui de novo Marco Aurélio falando com vocês. Ainda a respeito do tema da aula passada, que nós falamos da usina hidrelétrica, né? E eu achei um videozinho interessante, que seria até interessante vocês darem uma olhada, que é bem curto, são 2 minutos, né? Eu vou até passar aqui pra gente olhar, tá bom? Na hidrelétrica. O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho pra ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica e o Zeca nem imagina. Isso, né? Então essa é uma usina hidrelétrica. O cara do vídeo fala que não tem impactos, né? Na verdade, tem impactos sim, porque quando você faz um represamento de um rio, essa água, o leito do rio, a água ela vai emergir sobre o leito do rio e vai ficar essa água vai invadir terrenos onde antes não haviam água e podem ter casas nesses terrenos, né? Então, geralmente, quem mora nessas áreas de risco de uma usina hidrelétrica, quando você está morando lá na sua casa e chega uma construção de uma usina hidrelétrica, os caras simplesmente tiram você de lá, porque a água vai inundar tudo. Tá? Então, continuando nossa leitura, agora ele fala aqui do coronavírus, né? Covid-19, neurociência e sistema imune, conscientização, né? Então, vamos ler. Aulas presenciais canceladas, estocagem de álcool gel, de papel higiênico, diariamente estamos recebendo essas mensagens. Mas é preciso ficar atento, pois de acordo com a neurociência, quando estamos com medo, o nosso corpo entra em estado de alerta, também conhecido o estado de fuga ou luta. Então, assim, quando a gente está com medo, o nosso corpo fica com esse estado de luta, esse estado de fuga. Nesse caso, em nosso cérebro são desencadeadas várias reações químicas, que à luz da neurociência, principalmente no campo da psi-neuroimune, a ciência que estuda as interações entre o comportamento e as funções neurais e endócrinas e os processos imunes, já se sabe que existem relações diretas entre o sistema nervoso central e o sistema imune. Essas reações possuem uma velocidade de processamento e envolvem partículas com certas quantidades de eletricidade, né? Olha só, essas reações possuem velocidade de processamento e envolve partículas com certa quantidade de eletricidade durante a transmissão entre os neurônios. Tá? Transmissão entre os neurônios. Veja novamente a grandeza, velocidade e partículas presentes no texto. Isso revela a importância de compreender a física. Então, o que ele quis dizer aqui?
reações no corpo humano. Então, assim, eu vou explicar por alto o que ele quis dizer com esse texto aí, com essa historinha toda, né? Seguinte, nosso cérebro, ele é composto, né, por várias substâncias, né? Então, tá lá a sua cabeça. E todos os seus músculos, né, eles têm ligação com os neurônios, tá? Então, tá, imagina uma pessoa aqui, né? Aí tem o cérebro dela aqui. E tem a medula espinhal, que percorre toda a coluna. Essa medula espinhal, né, vai todos os músculos, entranhas, tudo, né? Então você tem neurônio no corpo todo. O que acontece? Quando, né, um neurônio aqui, ó, aí tem um outro neurônio aqui, por exemplo. Quando você estressa, fica nervoso, libera um hormônio chamado cortisol, né? Cortisol, adrenalina, tá? E o que são esses hormônios? Nada mais, nada menos do que partículas, tá? Partículas carregadas. Então, ó, essas partículas carregadas, elas saem de um neurônio e vão até o outro neurônio, e vai até o outro neurônio, que vai até o outro neurônio, assim por diante, até chegar nos seus músculos, né? Até chegar nos seus músculos, e os seus músculos ficam todos enrijecidos, por isso que fala estado de fuga, ou estado de medo, né? Você fica tenso, seu músculo fica tenso, porque as partículas carregadas eletricamente, os hormônios, eles saíram do seu cérebro e foram para os seus músculos, tá? Então é isso que o texto quis dizer, fazer essa relação entre biologia e física, ok? Porque existe sim uma relação entre biologia e física, tá? Biologia e física, ok?